Então vamos a Roma com o Nerdcast. Não. A Roma com o Nerd Tour. Nerd Tour. Landa, nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office! Azaghal, o que tá faltando no Nerd Office? O que está faltando neste momento? Anunciante. Tá faltando. Tinha um pra hoje e ele cancelou. Verdade. Mas olha só, eu acho que o que falta, às vezes, no Nerd Office é isso! Trilha sonora, Azaghal. Acho que a vida deveria ter trilha sonora. Sim, Você faz um negócio, de repente, uma trilha sonora, né, de vitória, de derrota, de melancolia, ou até de frustração. frustração, de suspense. Cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Ai, excelente. Bom, Qual é a trilha sonora pra isso, cara? cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Mas outro dia eu tava ouvindo, né? A gente até pode botar um pouco de trilha sonora na vida ouvindo. E eu adoro trilha sonora de filme. Desde moleque eu escuto e coleciono aos milhares. Certo? Certo. Então, uma que recentemente me conquistou é a trilha sonora, rapaz, de Vingadores, de Alan Silvestre. Grande compositor de grande sucesso, como De Volta para o Futuro, Predador, tem a trilha sonora fantástica de Alan Silvestre, Contato, várias trilhas sonoras fodas. E ele fez a trilha sonora de Vingadores. E é uma música super heróica. Eu tava lá ouvindo a minha trilha sonora dos Vingadores pela casa e eu percebi. Tudo que você faz na sua vida, por mais sem graça que seja, fica melhor com o tema de Vingadores. Gaveta, mostra pra eles. Não é verdade, legal? O Jovem Nerd, ele é vai na onda, né? Mas- Na modinha. Que modinha! Vingadores tá na moda, tá na modinha dos Vingadores. Então, é Vingadores... verdade. Assim, eu não... Tem uma música. Como é que você pode... Muito mais trilha sonora do que Vingadores. Muito mais trilha... Tem uma música muito mais trilha sonora. Muito mais trilha sonora de vida do que essa musiquinha dos Vingadores. Muito mais. Trilha sonora do Kill Bill. No momento que a Oren Ishii entra naquele restaurante bizarro, Sim. toca Battle Without Honor. Or Humanity. Essa sim, cara, é a trilha sonora que eu imagino todas as vezes que eu entro em qualquer lugar. Se eu subo num palco pra falar com os nerds, é assim que eu subo. E não é só a trilha sonora. Você tem que acrescentar slow motion. É verdade. Porque sua vida com a música, ela pode ficar legal, mas ela só fica foda É verdade. se você estiver em slow motion. Então, Gaveta, faça o mesmo que você fez antes, mas agora com a trilha sonora adequada e com slow motion. E Azaghal, você está a caráter hoje, porque nossa Nerd Tour vai aonde? Aonde? Se nós temos boca, nós vamos aonde? Quem tem boca... Vai a Roma. Você sabe que tem uma variação, né? Sei, preconceito. Quem tem boca, vai a Ok. Roma. Tô ligado, tô ligado. Você tá ligado, né? Mas qual é? A gente não sabe. O quê? O certo? O certo. Eu fui a Roma, então eu não vaiei Roma. Então, pra mim, quem tem boca vai a Roma. Todas as estradas levam a Roma. Isso. Quando em Roma, faça como os romanos. Tem tantos E olha que dizeres legal, olha populares. que legal.
Roma ao contrário. Amor. Essa foi a guia turística que mandou essa. O que não faz sentido porque amor na italiano é amore. Amore, exato. Não, mas Não tudo faz bem. sentido. Mas é isso, fomos a Roma, fomos a Ostia, uma cidade romana preservada ainda, uma cidade antiga, de Roma antiga preservada, que fica só, sei lá, 20, 30 quilômetros de Roma, porque muita gente vai a Roma, quer ir a Pompeia, que é um dos sítios arqueológicos mais bem preservados de Roma antiga, mas são, 2 horas, 3 horas de trem para ir, mais 2 horas para voltar. Às vezes você não pode gastar o dia inteiro. Ali, ó, a 20 quilômetros de Roma tem Ostia, uma fantástica cidade, um sítio arqueológico todo preservado de uma cidade antiga de Roma, que era a cidade portuária de Roma, e Roma em si, Coliseu, Vaticano, tantas coisas fodas. Roma é o Coliseu. Se você for no É Coliseu... o mais legal. Se você for no Coliseu, você não precisa de lugar mais nenhum. Sério. Não, Sério. tem outros lugares, Fontana de Mas Trevi, se você tiver que ficar 2 horas em Roma, Panteão. Coliseu. Longe. Tá bom. Então vamos a Roma com o Nerd Tour. Faz o pedido, senhor João Menezes. Não. Caraca, 3? É pra eu fazer 3 Qual será o desejo do Azaghal na Fontana de Trevi? Já foi? Puta que... Olha a multidão de pessoas que ficam em volta da Fontana de Trevi. Calendário de Padre Gatinho. Olha aqui o da capa, se deu bem, ó. Seja lá o que quiser. Gente, o que é isso aqui? Destaque. Olha, eles calendário Padre Gatinho. Tá posando a lenda ali do seu jornal, Olha, Padre com Gatinho. seu chapeuzinho. Este aqui está de ladinho, com alguém dando alguma coisa na boca dele. De onde já se... Oi, que mundo nós estamos? Não dá, né, cara? Não é um cara, não é um cara carismático. Não tem Com essa cara. Olha só. Vem aqui, tem uma baleia aqui, tem uma rocha pra você aqui. Olha aqui, ó, a Fontana de Trevi fica lotada, que nem uma 25 de março, e ela vira uma 25 de março, porque anoitece, brota indiano de tudo quanto é lugar, vendendo tudo que é tranqueira, vendendo essa merda aqui, eles jogam broto, vendendo laser, vendendo bolinha de gosma. E eles não têm target, eles vendem esses brinquedos de criança pra vovó, pra adulto, pra qualquer tipo de turista. Ó, tá vendo? O cara vai lançar essa merda, aí ele vai olhar assim, hein? Porque é engraçado, porque é muito bizarro, ó. O cara tenta, o cara acha que tá falando com quem? Brasileiro, criado e nascido no Rio de Janeiro, o cara vai ser mais malandro. O que foi? Comprei um. Você comprou um? Então, a gente estava andando aqui na Uruguaiana 25 de março da Fontana de Trevi e de repente... 25 de março. Olha só o que a gente viu, uma rua vazia com uns caminhos de vela. Olha, É igual como inseto. até um restaurante lá atrás. A gente está aqui discutindo se esse restaurante é roots ou é turista fake roots. Se tiver cardápio internacional com vários idiomas, aí ele é feito.
É, eu acho que é fake roots. Então vamos lá olhar. Aí, vamos ver. É roots ou não é? Eu não sabia que homens podiam construir coisas assim. Aqui é uma frase de gladiador por minuto, que você lembra, cara. Puta merda. É impressionante ao vivo. A gente já viu 1 milhão de vezes em filme, em foto, em tudo, mas ao vivo, puta que pariu, cara. É gigante. É gigante, colossal, é de arrepiar. Tá aqui há quase 2000 anos. Puta que pariu. Tchum, 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 tadá! Essa é interessante a explicação de por que tem tantos buracos nas pedras originais do Coliseu, porque eles costumavam, eles faziam a liga aqui das pedras, a junção das pedras com bronze. Isso aconteceu durante a Idade Média, em que metal era extremamente raro, caro de se minerar, e aí as pessoas começaram a esburacar o Coliseu inteiro em busca dessas estruturas de bronze. Olha a estrutura underground do Coliseu. Muito mais alto, né? Eu achava que era baixo. A escada é inclinada pra trás mesmo, cara. Se der mole aqui, tu... Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui como é inclinadaço. Essa inclinação ela exige um esforço. Cadê o vomitório? Momento nerd absurdo. Oh, you should see the Colosseum Spaniard. 50,000 Romans watching every movement of your sword, waiting for you to make the killer blow. The silence before your strikes, and the noise afterwards. It rises up like a storm. As if you were the Thunderlord himself. Momento nerd absurdo. Então, como a maioria dos nerds já deve saber, aqui é a arena. Sim, Interessante saber que arena significa areia. em latim. Olha aí, então, eles tinham essa estrutura, que é a estrutura em espanhol, com Que certeza. espanhol? A arena. Em latim, maluco. Quem falava espanhol em Roma? O Máximos era de espanhol. Sotaque italiano. Aqui era o underground, debaixo do palco, né, onde tinha... O que é engraçado porque não ficavam as coisas aqui embaixo, não ficavam os bichos cagando e os gladiadores jogando xadrez Sim. e gamão. Eles ficavam fora. Fora o Coliseu. isso é muito Tinha maneiro. zoológicos, escolas de gladiadores e tinha uns túneis que traziam aqui pra baixo, Isso. que eles só viam por hora do espetáculo, de verdade. Muito bom. Ali você pode ver um pedaço do palco reconstruído, do tablado, que é bem legal. Isso é maneiro porque te dá uma noção do nível da arena, né? E aí você tem uma estrutura de madeira que chegava a aumentar o peso de um elefante, Tá merda. o que é inacreditável, e coberto de areia para dar aquele clima mais roots, né? Talvez seja mais fácil de limpar o sangue também, né? Exato. Eu jogaria por cima. E tinha os alçapões por onde, do nada, sai do elefante, Coitada da galera que puxava o elevador do elefante, né? Mas foda, cara, inacreditável. E ali, além da parte da arena reconstruída, desse palco, né, eles reconstruíram uma parte da arquibancada. É verdade, é tudo de mármore aqui por dentro pra não fritar a bunda.
E aqui você pode ver onde tem a cruz, era onde ficava o imperador. Melhor filmar do outro lado. E tinha uma muretinha, tá vendo? Essa muretinha, tá vendo que ali ela tá reconstruída mesmo, né? Ali onde tem um palco. Os arqueiros ficavam ali atrás. Sim. Caso um bicho, um gladiador resolvesse alvejar alguém da nobreza que ficava na parte de baixo, ou o imperador, o arqueiro mandava ver. Mandava ver, maneiríssimo. Muito foda, cara. O Coliseu tem uma diferença, uma coisa importante saber. Essas pedras aqui são as originais. Agora, tudo que é tijolinho, tudo isso foi reconstruído depois que o Coliseu foi considerado pelo Papa, sei lá, uns 300 anos atrás, como um monumento sagrado dedicado à paixão de Cristo. Então o Coliseu parou de ser saqueado, pararam de furar tudo para pegar bronze, etc. E eles começaram a reconstruir grande parte do que já tinha caído. Muita gente acha errado, inclusive eu achava errado, que a parte externa do Coliseu que caiu pra cá, pro outro lado. Eu achava que tinha caído por causa de terremoto com o passar dos anos e tal, mas não foi isso. Foi justamente esse problema das pessoas saquearem o Coliseu durante tanto tempo. Quando Roma estava decadente, não tinha mais famílias poderosas, exército, organização social para proteger Roma. E Roma era uma cidade com tantas riquezas que as invasões bárbaras, elas aconteciam assim, a revelia. Você podia entrar aqui e pegar o que quiser. Então, uma das coisas que os bárbaros fizeram foi destruir os aquedutos que traziam as águas desviadas dos rios para Roma. Então, Roma, que tinha 1 milhão de habitantes, passou a ter, depois de tanto tempo, menos de 100 mil. Porque não tinha água, não tinha proteção, não tinha porra nenhuma. Era uma decadência, é muito triste isso. Então, as pessoas ficavam escavando, não só roubando mármore, estátuas, o que tinha aqui, mas escavando o bronze que tinha na estrutura do Coliseu. Então, como ela ficou sem essa proteção, com o tempo caiu. E as pessoas em Roma usavam as próprias construções de Roma como pedreiras. Elas destruíam os monumentos, destruíam templos, destruíam tudo, porque elas saíam pegando pedra para construir suas próprias casas. Não tinha mais ninguém para proteger essa porra. O Coliseu, por sorte, sobreviveu em parte a tudo isso. Isso, seu arco de Titus. Filha, use your imagination. Ah, não, gente. Chega. Use it. Eu não Use aguento mais essa imaginação, cara. Eu quero ver coisas... Smell it. Feel it. Eu Touch quero it. ver as coisas inteiras, por favor. O que é isso aqui? Use your imagination. This used to be a palace. Like I said before, completely destroyed. Olha aí, o Azaghal diz que não dá pra fazer live commentary porque ele não tem uma câmera. Esse cara tá fazendo um live commentary. Olha aí. A gente tá aqui na frente do Panteão, construído em 126 depois de Cristo, um monumento praticamente intacto há quase 2000 anos. Só que o problema é o seguinte: todas as atrações turísticas famosas atraem muitos turistas, né? E atrai essa balbúrdia, tipo, nego cantando na praça, disco music, sabe? Não tem nada a ver com o cenário, fica muito doido, cara. Quando começa a anoitecer, chega os indianos vendendo aquelas bodecas, jogando negócio pra cima. É muito... corta um pouco o clima. Aí, ó. O contexto. My baby, she's got it. Não incentiva não, não incentiva não. Gaveta, pelo amor de Deus, bota esse cenário no contexto, por favor.
Eles têm economia de água? Eles botaram uma vasilha, um pirex dentro do negócio. Com um pouquinho de água só. Ai, meu Deus. É impressionante. É o maior domo de concreto sem sustentação do mundo. 43 metros de diâmetro. É muito foda. A câmera não consegue captar o que é a sensação de você estar num lugar tão aberto assim, sem sustentação nenhuma, cara. É muito foda. Não tem sustentação, mas como é que esses quadrados aí não tinham a ver com isso? De não ter sustentação? Não, esses quadrados eles não são estéticos, essas concavidades, né? Elas são estruturais, justamente para tirar o peso do concreto do domo. Você está vendo cada quadrado desse? Se fosse concreto maciço, ia pesar muito mais. Então eles servem para reduzir o peso da estrutura. É muito foda. Os engenheiros dizem que é uma construção tão bem feita que hoje você precisaria de computador, sabe? Para calcular isso tudo. Os caras não conseguem entender. Olha que nego fez isso aqui há 2000 anos. Na mão, cara. Calculando na mão. É a única razão para o Panteão estar tão bem preservado até hoje, ser a estrutura romana mais bem preservada de todas, é porque ela teve uso durante todos esses anos, né? Ela foi tudo, ela era um templo romano, depois virou sei lá o que, depois virou igreja, né? Agora é igreja também, mas ela sempre foi usada. Isso faz toda a diferença. Senão ela estaria completamente Completely destroyed. Aqui é exatamente o centro. O lugar de onde os deuses iluminam o homem. My name is Gladiator. Brasil! Tá, tá, tá. Caraca, lembra que a gente fez aquele ARG aqui nessa praça? Lembro, aqui a Embaixada do Brasil. Olha Que só. foi a casa do Papa Olha que antigo. doido de demônio. É isso aí, o seu Itamar viveu aí, cara. A gente fez um... Tinha uma pista aqui, lembra? Tinha que seguir e entrar nessa rua. Tinha que entrar nessa rua e tinha que chegar aqui. Não, eles tinham que achar um restaurante. Era esse restaurante aqui, ó. Lembra que era restaurante com essa grade na janela? Puta que foda! Restaurante 4 Colônia aí, ó. Essa era a resposta do ARG. Tantas vezes que a gente veio aqui pelo Google Maps. Pelo Google Maps, Por causa do ARG. é maneiro estar aqui agora. O seu lugar é meio louco. Irado, irado. Você sabe por que essa praça chama Praça Novona, né? Ah. É a praça mais nova da Itália. Não. Novona. Na Itália, a comida é uma parada tão tradicional e absurda que você tem pelúcia de sanduíche. Na mão da criança. Caraca, olha só. Caraca, isso é uma pelúcia. Olha que beleza. A garotinha, em vez de segurar um pirulito, em vez de segurar uma bala. Uma madeira, não. Segura o sanduíche. Segura um sanduíche gigante, cara. Que coisa. Salame. Não, sanduíche pão de forma, de pelúcia. Sanduíche com salame de pelúcia, Ah, tem uma salada de tortinha, pelúcia lá no fundo. tem salada, bolo de pelúcia, batedeira de pelúcia pra fazer essa porra toda. Tem um frango de pelúcia no micro-ondas. Caraca, que excelente. Devia ser que nem no filme Gladiator. Por quê? Eles escolhem os indianos e falam: você é laser. Palavra gigante, Exato, bolota que explode, exato, pirulito que sobe. Cada exatamente. indiano pra cada merda dela. Vai, solta, meu filho, solta essa porra. Isso, vai lá pegar. Agora já era. Agora tem que pagar. Pegou. Onde nós estamos agora? Estamos no final do filme Anjos e Demônios. No final, exatamente. No Holy Vaticano, rapaz. E isso aqui, ó, é a mega fila de entrada de 2 horas e meia pra você só entrar
lá na Basílica de São Pedro. Ali, E todo o resto. chafariz ali que o Tom Hanks salvou o padre. Olha só. Ah, mas no filme o chafariz é huge. Tom Hanks nada lá dentro, mergulha. Aqui é um cocôzinho. Mas aí, assim, quando você chega em qualquer atração turística, tem sempre um milhão de caras tentando recrutar você para você entrar num grupo de tour com guia e pago, que é mais caro do que a entrada do local, é claro. E aí a gente sempre fica assim, vamos entrar nesse esquemão, né? É meio complicado. A maior facilidade do grupo, do guia, não é o cara explicar tudo, que às vezes é até legal e tal, mas é furar a fila. Furar a mega fila, cara. Os grupos, eles realmente furam a fila. Exatamente. Então, A gente aqui não enfrentou nenhuma então fila. assim, você pode ficar meio assustado com o esquemão e tal, mas realmente vale a pena muitas vezes, cara. Mas a dica é, vai pechinchar, né? Diz que, não, diz que não, daqui a vou pouco, pensar. aí começa a baixar Aí o de preço. 25 euros, né, o tour já ficou 18. 18 mais a entrada, né? Sim. Entrando na Basílica de São Pedro. Essa aqui é a campeã. É a, huge. Cara, é muito gigante. Muito. Impressive, most impressive. Esse vídeo, eu não sei, cara, não consegue. Você parece que não vai chegar nunca no teto, nos lugares. É muito. Coisas que o ser humano não mais pode fazer. Putz, grilo, nunca mais. Eu não sei se o objetivo é esse, mas andando aqui, cara, você se sente realmente pequeno. Não sei se é o objetivo das catedrais, basílicas e tal serem tão grandes, as principais. É pra você ter essa noção de humildade perante Deus. Tipo, quando você tá aqui dentro, cara, você fala, caraca, como? Como pode? Só Deus merece um lugar desse tamanho. Tem uma lenda que se você escalar ali no fundo e conseguir vem. golpear aquele coraçãozinho ali, Ah, lá vem. você destrói a igreja. Mas cara, ali tá, cara, é o ponto fraco, cara. É o coração do dragão. da igreja, cara. Olha só, aquilo ali é a luz do sol, mano? Não, é a luz pulsante da fé das pessoas. É só você meter uma espadada ali. Pá! Essa é La Pietà. Escultura que Michelangelo fez, uma das obras-primas dele. Já há só 24 anos. Que Maria segurando Jesus morto. Nível de detalhes absurdo. Essa é a estátua de São Pedro, né? Acho que as pessoas tocam os pés pra poder entrar no céu, sei lá. Não, pra pedir benção, olha lá, ó, pezinho. É porque ninguém alcança a cara, né? Ai, meu Deus. Porque senão já tá sem barba, já tá de LED. Propaganda de LED. Os médicos, né, católicos. Gente, na casa de Deus. Aí olha lá o pezinho dele como Ah, tá. vamos lá tocar. Pé. Olha esse. Passa a mão. Isso aqui é só com a mão das pessoas, não tem polimento. Sinistro. Atenção para o desfile fashion na Guarda Suíça. Essa parte de Roma é muito foda pra quem jogou Assassin's Creed. Vai lembrar muito bem do cenário aqui dessa ponte. Você lembra quando vocês iam pro Vaticano? E no final da ponte temos o Castelo Sant'Angelo. Aquela fortaleza redonda que você tem que aqui se disfarçar entre os sacerdotes, porque está cheio de guardas na ponte. E você tem que ir andando pela ponte calmamente até invadir o Castelo Sant'Angelo ali, ó, pela bordinha. Passou a ponte, Castelo Sant'Angelo,
E lá no fundo, o Vaticano, a Basílica de São Pedro. Olha aí que beleza. Sabe qual é o nome dessa porta? Pegadinha do malandro! Very funny, Dr. John. Very funny. O Castelo Sant'Angelo era o sepulcro do imperador Adriano e a família dele. Era né, de edificação romana de mais ou menos 129 depois de Cristo. E com o tempo ele foi alterado, no século XIV ele foi construído em cima das ruínas um castelo mesmo. E ele se tornou a fortaleza papal. O Papa mandou fazer um túnel escondido desde lá da Basílica de São Pedro, lá no fundo, pelo muro medieval que tem aqui, até aqui. E ele vinha escondido, qualquer merda que desse ele vinha escondido lá da Basílica de São Pedro pra cá, que é um lugar mais protegido. Muito interessante. Por quê? Não quero entrar, não. Vai lá. Porra, tinha que ter umas placas. Aqui era cozinha, sei lá. Aqui era não sei o quê. Eu gosto quando eles mostram com desenho. Se eu empurrar essa pedra pra lá, será que eu tô alterando assim? Não, não faça isso. Não. Ai, você acabou com a história, né? Olha o chão todo preservado. Não pode nem entrar aqui. Aqui temos a parede de uma casa, aparentemente. E aqui, Decumanus Maximus. My name is Maximus Decimus Meridius. A casa do Maximus. Você não sabe o que é isso que tá escrito ali? É a casa do Maximus. Decumanus Maximus. Pode ser uma frase. Não, era o nome do cara. Vamos entrar na casa do Maximus. Com licença, Maximus. Você chamou o jardineiro do Maximus. Olha! É? Não é? É do Maximus? Decumanus Maximus. Não sei, whatever, mas é o Maximus, cara. E a Agatha não achou impressionante. Porque eu tenho certeza que não é o nome de alguém, deve ser alguma coisa. Você sabe que esse cara é o máximo. Porra, Dr. Jones. Como é que a gente descobriu esse lugar? A gente ia pra Pompeia, de Roma pra Pompeia, mas aí pesquisando na internet a gente viu que eram 2 horas e meia de viagem de carro ou de trem pra Pompeia, então 5 horas de um dia dedicado a isso, né? Só viagem, né? Fora o tempo que você vai estar lá. E aí pesquisando na internet as pessoas falaram, olha, quem não quer gastar um dia inteiro pra ir a Pompeia de Roma, vem conhecer Ostia Antiqua, a velha Ostia, como diz o Amaro Júnior quando ele se corrige, Ostia! Isso aqui era a cidade portuária de Roma, a primeira cidade portuária de Roma, e está toda preservada. É uma ótima opção para quem não quer viajar até Pompeia, que realmente é a cidade mais famosona, porque a gente fica conhecendo que existe esse sítio arqueológico gigantesco aqui a 30 minutos de carro, de trem de Roma. Ridículo chegar aqui. Tem muita coisa para conhecer. Olha só o anfiteatro da cidade. Vai lá, cara. Porque normalmente nunca tem mármore, dá tudo no osso, né? E aqui tem mármore. Tem um pedaço de escada lá, hein? Aqui tem mármore, cara. Olha aí. Chovia, devia ser um festival. Aí que era espetáculo mesmo. Irado, cara. Look this place. Feel it. Smell it. Look how beautiful it was. Now it's completely destroyed. Sorry. This is all we have to offer you. But you use your imagination. Agora é esse. Feel it. Look how beautiful it was. And now it's completely destroyed. Sorry again.
Sorry once again. It's completely Like I destroyed. told you, you can't see anything. Like I told you before, use your imagination. You have visited home. And now it's completely destroyed. Sorry, it's completely destroyed. This is how it was beautiful with the statue and Trust me. now you have to trust me. It was like this before. It doesn't have anything, but trust me. It was like this. Look this city, how beautiful it is, with the horses and the statues. I'm sorry. It's completely destroyed. Sorry. Sorry, this is all I have to show you. E a perguntinha da semana, Cinturão Azaghal. Quando em Roma. Quando em Roma, né? Ah. Chester Perdigão Oeste. O quê? O quê? Queremos Chester. É óbvio. Degustatibus Chester. Chester. Perdigão Oeste. Que ave Chester? É, caraca, tu não sabe disso? Ave Chester? Tu nunca viu essa propaganda? Já. Tanto que eu falei aqui. Ave Chester Perdigão Oeste. Ah, tá, entendi. Eles falavam isso na propaganda também? Sim. Tá bom. É o que eu sei de romano. Tá bom, beleza. Mas qual a pergunta? Qual é a música ideal para a sua vida? Não, é música empolgante, né? Não sei. Às vezes a pessoa é uma pessoa down. O que? Vou botar All By Myself? Às vezes o cara é sozinho e a música da vida dele é o All By Myself e você não pode julgar ele por isso. Tá bom, qual a trilha sonora da sua vida?